Olá e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Professor Glenn. Vamos lá para a relação entre as razões trigonométricas do mesmo ângulo. Temos aqui diversas fórmulas. A primeira é a fórmula fundamental da trigonometria, que é o quadrado do seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa é igual a 1. Temos também outras duas fórmulas. O seno de alfa é igual ao cosseno de 90 graus menos alfa e o cosseno de alfa é igual ao seno de 90 graus menos alfa. Estas fórmulas tratam das relações entre o seno e o cosseno. Também temos uma outra fórmula que trata da relação entre o seno, o cosseno e a tangente. Temos o tangente de alfa é igual ao seno de alfa a dividir pelo cosseno de alfa. Vamos lá aplicar estas fórmulas num exercício. Sabendo que o seno de 30 graus é igual a 1 meio, ou seja, seno de 30 graus é igual a 1 meio, e o seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 a dividir por 2, ou seja, o seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 a dividir por 2, completa a tabela utilizando valores exatos, ou seja, não podemos fazer arredondamentos. Temos que apresentar os valores exatos, como estão aqui. Numa primeira fase, vamos obter o cosseno de 30 graus, ou seja, o valor exato do cosseno de 30 graus. Para tal, vamos aplicar a fórmula fundamental da trigonometria, que diz que o quadrado de seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa é igual a 1. Desta forma, o quadrado de seno de 30 graus é mais o quadrado do cosseno de 30 graus é igual a 1. Sabe-se que o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, fica 1 meio, o quadrado de 1 meio, mais o quadrado do cosseno de 30 graus é igual a 1. Vamos aqui colocar os equivalentes. O quadrado de 1 meio é 1 quarto, porque é 1 meio vezes 1 meio, mais o quadrado do cosseno de 30 graus igual a 1. Vamos colocar tudo no mesmo denominador, multiplicando então por 4. Então, agora vamos continuar aqui em cima, ficando então 1 quarto mais 4 vezes o quadrado do cosseno de 30 graus, dividido por 4, igual a 4 sobre 4. Podemos desembaraçar agora de denominadores. Então é equivalente a 1 mais 4 vezes o quadrado do cosseno de 30 graus, igual a 4. Vamos resolver em ordem ao cosseno de 30 graus. Então fica 4 cosseno de 30 graus igual a 4 menos 1. Então, simplificando, fica 4 quadrado do cosseno de 30 graus igual a 3. Obviamente, quer tirar a parte numérica. Então, divide ambos os membros por 4. Então, fica o quadrado do cosseno de 30 graus igual a 3 quartos. Obviamente, queremos tirar este quadrado daqui. O inverso do quadrado é raiz quadrada. Então fica cosseno de 30 graus é igual... Vamos só considerar o valor positivo. Estamos a falar de medidas, pronto, positivo. Igual a raiz quadrada de 3 quartos. Cosseno de 30 graus, podemos simplificar isto. Fica raiz quadrada de 3 a dividir por raiz quadrada de 4. Então, o cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 a dividir por 2, porque a raiz de 4 é 2. Então, o valor exato do cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 a dividir por 2. Vamos um pouco para cima. Vamos agora obter a tangente de 30 graus, ou seja, o valor exato da tangente de 30 graus. Vamos aplicar a fórmula que relaciona a tangente, que é o tangente de alfa, que é igual ao seno de alfa a dividir pelo cosseno de alfa. Desta forma,
a tangente de 30 graus é igual ao seno de 30 graus a dividir pelo cosseno de 30 graus. E agora, basta substituir. Tangente de 30 graus é igual ao seno de 30 graus é 1/2, como foi dado pelo enunciado. E o cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 a dividir por 2. Então, estamos a dividir frações. Eu gosto mais de apresentar a tangente de 30 graus é igual a 1/2 a dividir por raiz quadrada de 3 a dividir por 2. Vou colocar isto um pouco mais para cima. E vou transformar esta divisão numa multiplicação, mantendo o meio e invertendo o divisor. Ou seja, fica tangente de 30 graus igual a 1/2 vezes 2 raiz quadrada de 3. Agora é fácil, 2 a dividir por 2 dá 1, corta. Fica tangente de 30 graus é igual a 1 raiz quadrada de 3. Mas os matemáticos não gostam de raízes quadradas no denominador. Desta forma, utilizam o seguinte artifício. Ter 1 a dividir por raiz quadrada de 3 é igual a ter 1 a dividir por raiz quadrada de 3 vezes 1. Até agora tudo bem. Então, a tangente de 30 graus também é igual a 1 raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 a dividir pela raiz quadrada de 3. Porque raiz quadrada de 3 a dividir por raiz quadrada de 3 é igual a 1. Certo? Posso fazer isto. Então, agora vamos efetuar as multiplicações. O 1 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3. Temos então o valor exato da tangente de 30 graus, que é raiz quadrada de 3 a dividir por 3. Podemos então completar a tabela. Raiz quadrada de 3 a dividir por 3, que é a tangente de 30 graus. Vamos lá calcular outro. Vamos lá para o seno de 60 graus. Vou aplicar a seguinte fórmula. O seno de alfa é igual ao cosseno de 90 graus menos alfa. Desta forma, o seno de 60 graus é igual a cosseno de 90 graus menos 60 graus. Desta forma, temos seno de 60 graus é igual a cosseno de 30 graus. Já calculamos o cosseno de 30 graus. O seno de 60 graus, então, será igual a raiz quadrada de 3 a dividir por 2. Valor já calculado. Agora sim, podemos completar a raiz quadrada de 3 a dividir por 2. Muito fácil. O pessoal do secundário necessita de memorizar esta tabela. No entanto, há uma forma muito fácil de a preencher. Ou seja, se o seno de 30 graus é 1/2, então o cosseno de 60 graus também é 1/2. O seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, então o cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2. O seno de 45 graus é exatamente igual ao cosseno de 45 graus. No entanto, podíamos utilizar as fórmulas. Se formos fazer esta divisão, o seno a dividir pelo cosseno, neste caso irá dar 1, porque o numerador e o denominador são iguais. E, no último, é a raiz quadrada de 3, é o valor que está aqui em cima. É assim que o pessoal do secundário memoriza esta tabela. Muito obrigado pela vossa atenção e subscrevam-se ao meu canal, pois desta forma terão acesso a todas as novidades e vídeos existentes, contribuindo assim para a criação de mais vídeos.